Então, assim, quando eu comecei a aplicar, agora eu ainda estava aqui em Lucélia, né? Depois eu fui embora para Londrina. Então, assim, quando eles foi percebendo a mudança, eu creio que... bom, eu não sei o que realmente passou na cabeça deles, né? Mas depois, numa conversa que eu tive com meus pais, eles disseram que... Meu pai, principalmente, ele dizia que ele orava para ter a filha dele de volta. Mas quando eu liguei, porque foi tudo por telefone, eu me assumi por telefone, né? Quando eu tinha meus 15 para 16 anos, eu liguei para minha mãe e contei para ela. Meu pai falou assim, olha, isso não é doença, você não saiu de casa por conta disso, porque se saiu de casa por conta disso eu vou ficar muito chateado. Falei, não, pai, eu saí de casa porque eu gostava mesmo, né? Eu queria treinar, queria buscar algo diferente para mim, mas não foi por conta disso, não. E ele disse que eles sempre disseram que me amavam, né? Então, graças a Deus, eu não tive rejeição da minha família. E quando eu contei para os meus pais, porque assim, quando eu assumi essa identidade masculina, chegou um ponto que eu passei a crer que eu nasci para ser homem. A minha cabeça mudou completamente. Eu não sei nem explicar. Era como se tivesse feito uma lavagem cerebral em mim, assim, tipo, literalmente mesmo, que eu não... Eu falei, não, eu nasci para isso, eu acho que eu nasci para isso mesmo, eu vim no corpo errado, e eu coloquei isso na minha cabeça, né, coloquei na minha cabeça que eu tinha vindo no corpo errado, e aí foi onde que eu contei para meus pais, né, usei esse argumento para eles, e meu pai, meio que sem entender, ele falou assim, acho que deve ser porque o pai queria muito ter um filho homem, né, mas, enfim, eles não me reprovaram, eu conheci pessoas que quando assumiu a sexualidade apanhou da família, foi expulso de casa com 17 anos. Na verdade, ele não se encontra mais entre nós, né? Em 2017 ele faleceu, mas levou uma vida de prostituição, levou uma vida terrível por conta dessa rejeição e acabou morrendo por conta de uma doença terrível. Então, assim, isso, graças a Deus, eu não passei. E quando os pais vêm me procurar para perguntar o que faz, qual conselho, eu só digo a eles para que eles continuem em oração, porque o poder da transformação está no nome do Senhor Jesus. Como que você chegou nesse choque de realidade para você? Tipo assim, eu cheguei no ponto que eu preciso mudar de vida. Como é que foi isso? Foi através de alguém, de alguma atitude? Ou foi você mesmo que o Espírito Santo te tocou? Como que foi esse momento seu? Não, fui eu mesmo. Eu creio que foi a mão de Deus já falando assim, ó, tá bom, já... Sabe aquela questão que o povo fala, dá corda, depois puxa? Acho que Deus chegou no momento e falou, vou começar a puxar agora. E ele colocou no meu coração de renunciar a tudo. Mas eu senti uma pressão muito grande em ter que ficar me escondendo. Eu usava faixa, aquilo me causava incômodo, era calor, era dores nas costas, ia no médico. Eu corri de médico, eu não passava por ginecologista, sabe? Eu corria. Quando eu tinha que passar por médico, eu entrava numa aflição, tanto é que nesse acidente que aconteceu comigo, que eu quase morri, eu fui parar no hospital e eu fiquei 5 dias ali aguardando vaga para cirurgia, braço quebrado, toda ralada. E o pessoal falou, ó, surgiu uma vaga aqui, só que é num quarto de mulher. Eu fiquei muito estressada. Eu falei, eu vou embora, eu vou denunciar vocês, porque não é justo, as pessoas não entendem. Às vezes tem idoso, tem, né, mulheres que não vão entender, vão se sentir constrangido comigo, e eu não queria passar por aqui. Né? Então, assim, eu passava por muito constrangimento e eu não estava aguentando mais. Eu não queria mais ser uma pessoa que eu não era, esconder o meu verdadeiro nome, ficar escondendo o meu corpo, sabe? Forçando ser algo que eu não nasci para ser por conta de uma má escolha. E como é que foi esse caminho de volta? Então, quando eu voltei para Lucélia, comecei a congregar, Deus começava a falar muito comigo pela palavra, que eu orava em casa, chegava no culto, Deus respondia, eu tomava a boca do irmão e falava comigo, e os brincos, os piercings que eu tinha, eu comecei a tirar, ninguém falou nada pra mim, ninguém falou assim, ó, você tem que começar a usar essas roupas, você tem que tirar isso daqui, não, foi tudo Deus na minha vida, foi tudo Deus. E eu acho que o Espírito Santo de Deus, ele é tão doce que quando ele requer algo da gente, ele chega com jeitinho, né? Ao contrário de muitas pessoas que já chegam meio que impondo algo para nós.
Então, assim, essa necessidade de tirar os piercings, alargadores e deixar de aplicar os hormônios, eu creio que foi o Espírito Santo que entrou dentro do meu coração, né? Porque eu falei, meu, se Deus quer realmente que eu volte a ser mulher, porque até então eu pensava que eu podia servir a Deus da forma que eu estava, por conta do meu coração. O Senhor conhece meu coração, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, então eu posso servir a Deus dessa forma. Só que eu creio que o caminho que ele ia me levar a caminhar não ia me permitir, né, estar daquela forma. Então eu falei, meu, eu não sei se Deus realmente me quer como mulher, mas e se ele querer? Porque a primeira vez que eu pisei o pé na igreja, ele disse que ia mudar as minhas vestes, ia mudar o meu nome, ia fazer uma transformação. Então eu deixei de aplicar os hormônios e ia pedindo a Deus para que Deus não deixasse resto em mim. Sim, Mas, sim. Como é que você vê essa situação, essa, de forma de acolher tanto o rapaz ou a moça que veio da homossexualidade? A igreja precisa aprender mais a acolher, não é então, verdade? realmente precisa, porque os tempos que a gente está vivendo agora, pessoas, entre aspas, normais, vai ser um número pequeno no nosso meio, né? Então, o pessoal tem que estar preparado para receber, sim, né? E deixar, ainda que a gente, vamos supor que a gente rejeite certas coisas, não concorde com algumas coisas, a gente ter a paciência e a compreensão de esperar o processo da libertação, ainda que dure 20, 30 anos, né? Porque eu creio que se Jesus Cristo estivesse no nosso meio como homem, ele ia ter paciência na nossa conversão, ele não ia simplesmente querer tacar pedra ou acelerar alguma coisa, impor alguma coisa, né? É mais buscar de Deus mesmo um discernimento e uma sabedoria para lidar com isso, porque a gente, como ser humano, a gente é falho, né? Então, a gente está sujeito ao erro todos os dias e a gente tem que ter muita humildade para saber reconhecer os nossos erros e falar, não, pera, eu tenho que agir diferente. Então, se no tempo que eu estive, lá no comecinho da minha conversão, teve pessoas que erraram, eu creio que hoje essas pessoas já têm uma outra visão e as atitudes que elas tiveram comigo, hoje não tem mais, né? Porque é um processo de aprendizado. Me fala uma coisa aqui, Laís, quanto tempo de conversão? Vai fazer 5 anos, dia 26 de janeiro. Vai fazer 5 anos. Glória a Deus. E toda essa transição de você já estava mudando por dentro, que refletiu ali nas vestes, né, no cabelo que voltou a deixar crescer. Como é que foi essa destransição? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse caminho de volta? Foi comigo mesmo, porque eu tinha muita barreira, né? Eu sempre pensava, meu Deus, o que o povo vai achar agora? Né, sabe, sempre tem essa coisa, agora vou começar a servir a Deus, o que o povo vai pensar de mim, o povo que me via lá com aquelas vestes, e agora eu vou ter que mudar, eu tinha esse medo, né, então eu pedia muito a Deus para que Deus fizesse algo natural em mim, então eu pedia força para o Senhor, então eu falei assim, não, eu vou começar a deixar meu cabelo crescer, né, ainda, eu não tinha força ainda de estar sentada do lado dos irmãos ali. Então, eu comecei a deixar o cabelo crescer, daí o corpo foi voltando a ter curva, e aí chegou um determinado ponto que eu não suportei mais ficar sentada do lado dos irmãos, e a mesma pressão que eu senti para assumir uma identidade masculina, eu senti para voltar a ser quem eu era. Né? Então, eu falei, eu preciso, só que o que eu vou fazer? Senhor, eu não tenho condição de sentar do lado das irmãs com esse cabelo curto, porque eu ainda me via muito com a aparência masculina, ainda que já tinha mudado bastante. Então eu orei a Deus, falei, Senhor, é da tua vontade? Eu senti vontade de colocar trança, sabe aqueles box brides, né, que o povo fala? Será que é da tua vontade ou será que eu vou ter que passar mais um vale aí? Então eu orei a Deus e Deus me mostrou em sonho, numa revelação, que eu estava de cabelo crescido, né, e eu via pela sombra. E ali no sonho eu falava, eu vou entrar no banheiro feminino, se ninguém perceber é porque eu tô com aparência feminina. E ali eu entrava no banheiro, ninguém percebia nada, e eu chegava num determinado ponto que uma pessoa falava para mim, eu vi uma pessoa que faltava um dos braços, né? E ela trabalhava num lugar que ela tinha que abrir um portão, e ela fez uma adaptação naquele portão.
E ali eu chegava ali e ficava pensando, meu Deus, tanto lugar para essa mulher trabalhar, colocar ela justo aqui na dificuldade dela. E ela olhava para mim e ela falava assim, nesse mundo a gente tem que se adaptar. E aí eu acordei, eu entendi que o cabelo crescido, as tranças, seria uma adaptação pro momento que eu estaria vivendo, né? Então foi onde que eu coloquei as tranças, e aí quando eu coloquei eu vi que realmente estava muito mudado. E aí teve aquela coisa de ter que usar a veste feminina. Então eu falei, meu, eu vou lá no comércio, eu vou comprar as vestes femininas e eu vou para a igreja, se der tudo certo, eu vou levantar e vou agradecer a Deus por isso. E quando eu provei a roupa, era como se eu já usasse há muito tempo. Então aquele medo, aquele receio que eu tive de achar estranho essa questão de vestes, Deus tirou de mim e fez ser algo muito natural. E comecei para a igreja, né, congregando do lado das irmãs. Dentro da minha casa já orava, que a gente tem o costume do véu, né, já orava de véu na cabeça. Mas eu falei, quando Deus der força, eu vou estar dentro da igreja do lado das irmãs. E aí, quando Deus deu essa força para mim, eu levantei e agradeci a Deus. E eu falava muito assim, porque, tipo, muitos me viam ali, congregando ainda do lado dos irmãos, e eu não sei se eles estavam crendo que eu estava ali para servir a Deus mesmo. Teve certo tipo de comentário que eu ouvi, né, que eu falei, meu Deus, eu não tô indo buscar nada disso dentro da igreja. Mas eu falava assim, Senhor, se tu me selar com a promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas, vai calar a boca de muita gente que está duvidando, porque é o teu Espírito que habita em mim, né? Então Deus permitiu, assim, Deus sentir um pouco desse fogo ainda do lado dos irmãos ali. Só que quando eu levantei do lado das irmãs para agradecer a Deus, uma virtude muito grande me tomou, e ali Deus enrolou a minha língua e eu não parei mais. Também que foi uma confirmação de Deus na minha vida, de que ele realmente estava na minha vida, de que ele estava tendo um compromisso sério comigo, porque há um tempo atrás que eu pensei em desistir por conta da pressão, né? Querendo ou não, a gente passa uma luta muito grande espiritual. E essa pressão, eu falava assim, eu não vou congregar mais, eu não quero mais, porque eu acho que eu não vou conseguir, né? E Deus, ele tomou um caminho muito bonito, assim, na minha vida. E quando ele me deu eu fui congregar essa última vez, né, que eu tava querendo desistir de tudo, e Deus falava assim, eu vou colocar um selo em você para você ver que você é minha propriedade. E aí no culto seguinte, Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo, em evidência de novas línguas. Então ali me deu mais força para caminhar. Então assim, boa parte desse processo da minha conversão foi muito eu e Deus. Assim, quando eu tinha um relacionamento, né, como eu falei, eu tinha um relacionamento de 3 anos, eu terminei esse relacionamento, renunciei tudo por Cristo, e eu fiz um voto com Deus, falei assim, Senhor, eu não vou me envolver com ninguém, porque até que o Senhor coloque sentimento em mim para orar pedindo alguém para mim. Porque se for para esse sentimento habitar em mim ainda, eu prefiro morrer com ele, do que induzir alguém ao pecado e ir de tobogã também. Entendeu? Então, eu sabia que o pecado podia habitar em mim, mas eu tinha essa decisão de não pecar. Então, eu fiquei só por 1 ano, só que depois Deus colocou um desejo tão grande de pedir um companheiro. Então, eu já comecei a orar, falei, Senhor, aonde estiver essa pessoa a qual tu tem preparado para mim, toma na palma das tuas mãos, reveste ele, dá sabedoria e dá força, porque eu creio que ele deve estar passando uma tribulação muito grande, uma prova muito grande, porque a gente sabe que tem uma guerra espiritual para não acontecer, né? Porque da onde o Senhor me tirou, o inferno estava rangendo os dentes. Eu dou glória a Deus por isso. Então eu orava muito por essa pessoa sem ainda conhecer. Falava, Senhor, guarda, reveste, dá força, até que um dia o Senhor prepara da gente se conhecer. E eu tive... Fala assim, o povo pode me chamar, como que é o nome daquele que fugiu da mente? Acho que José, né, que sonhava bastante. Tava que nem José, tendo muita revelação. Deus chegou a mostrar ele para mim, só que eu não enxergava o rosto. Eu só fui ter a noção que era ele quando eu visitei a primeira vez a casa dos pais, que eu vi o lugar. Veio assim, eu sonhei com aquele lugar e eu vi a pessoa, só não vi o rosto. Mas enfim, e aí eu comecei a orar, e aí Deus tomou de uma serva de Deus numa oração que a gente estava, e ela falava assim, não precisa olhar para os lados, porque o que é teu vai vir até você.
eu tirei do mais profundo, é uma pedra preciosa que eu tirei do mais profundo, que eu lapidei e eu vou entregar nas tuas mãos. Então, assim, eu fiz uma viagem para casa de uns familiares em Rio Claro, conheci uma moça, ali eu adicionei ela, na época eu tinha Facebook, eu adicionei ela, e fuçando os amigos dela ali, eu vi um varão ali, né? Eu falei, olha que bonitinho. Vou adicionar. Adicionei, só que eu não puxei conversa nem nada. Comecei a ver as fotos, eu falei assim, nossa, mas aparenta ser bem crente e acho que vem de uma família de servos de Deus. E eu falava, Senhor, eu acho que tu tens para mim alguém que vieste do mundo também, porque eu creio que uma família que nasceu, uma pessoa que nasceu no lar cristão, eu não sei se a família ia suportar ter alguém como eu, né? Então eu me sentia muito assim inferior em relação esse a receio por causa do... minha, por conta das tatuagens e tudo mais, né? Então eu falei assim, eu acho que eu vou ser uma vergonha para a família. Eu pensava dessa forma, né? Então passou o tempo, ele me puxou o assunto lá, comentou uns stories lá que eu fiz e tal, a gente começou a conversar e eu falei, vamos ver se ele não vai correr quando eu contar a minha história. Isso aí. E aí a gente começou a conversar, eu falei do meu testemunho, não sei o que realmente passou na cabeça dele, mas ele permaneceu.